Olá pessoal, boa tarde. Sejam todos bem-vindos a mais uma aula ao vivo do Mande Bem no Enem. Esta aula é um oferecimento do Centro Universitário SENAC e está sendo transmitida ao vivo no campus Santo Amaro, em São Paulo. Meu nome é Guto Mardegan, sou professor de Física e Filosofia e hoje nós vamos propor uma questão para reflexão. A questão que eu proponho aqui hoje é possível ser ético nos dias de hoje? Então, nós vamos pensar um pouquinho a respeito dessa questão da ética, que é um assunto que abarca também outras questões que vocês vão perceber que faz parte de um universo cultural amplo, abarcando outras disciplinas, como história, sociologia e assim por diante. A gente vai começar pensando a respeito da palavra ética. De onde vem essa palavra? Vocês têm alguma ideia de onde vem a palavra ética? A palavra ética, ela vem de uma palavra grega que a gente pronuncia como ethos ou ethos, tem duas pronúncias, nós vamos ver por que tem essas duas pronúncias. O que significa a palavra de origem grega? Qual o significado originário dessa palavra? A palavra ética, ou seja, o ethos, né? O ethos significa costumes, valores. Mas a palavra também tem uma pronúncia um pouco diferente, que é o ethos. E ethos já significa não apenas costumes e valores, mas significa uma reflexão sobre um modo de vida, uma reflexão que me leve a viver de forma plena. E aí está a distinção entre a palavra ética e a palavra moral. Muitas pessoas usam a palavra moral e a palavra ética como se fosse a mesma coisa. De fato, não há problema de fazer esse uso. Mas é importante notar que não são exatamente iguais. A palavra ethos, ou melhor, a palavra com acento mais fechado, ethos, ela significa uma reflexão sobre como devemos viver uma vida de forma plena. Então vamos começar a pensar um pouquinho nessa questão. Hoje se questiona muito que as pessoas não têm ética. Se fala que tal conduta de certo jogador de futebol não foi ética, a conduta dos políticos, né? De uma certa forma, os políticos deveriam ser mais éticos, há muita corrupção, não só na política, em todos os setores da sociedade, ou seja, existe um clamor geral para que as pessoas sejam mais éticas, né? E vamos pensar um pouquinho na origem dessa palavra, depois a gente vai chegar até os dias de hoje. Quando os gregos antigos, filosofia, para quem não sabe, a filosofia começa na passagem do século VII para o século VI a.C., o primeiro filósofo, né, considerado o primeiro filósofo da história da filosofia, é o Tales de Mileto. Tales de Mileto porque viveu na cidade de Mileto, que fazia parte da Ásia Menor. Hoje, Mileto é uma localidade arqueológica que está na Turquia, já que a Turquia invadiu essa região que pertencia à Grécia. Então, Tales é o primeiro filósofo. E a partir do nascimento da filosofia, os gregos começam a refletir como que a gente pode transformar o viver numa arte de viver. Então, acho que já tem uma diferença aí básica entre a palavra moral e a palavra costumes. A palavra moral, inclusive, ela é de origem latina, palavra que vem do latim, que significa costumes, a palavra mores. Eu vou escrever na lousa essas duas palavras aqui para vocês verem. Palavra ethos, que tem então os dois significados. Com E aberto
e com E fechado, ethos. Essa palavra de origem grega. E a palavra latina, mores, então é natural que as pessoas usem a palavra ética, né? Como sinônimo de moral. Eu quero mostrar para vocês que essa distinção é importante entre ética e moral. Distinção que é essa? Vamos ver com calma essa questão aqui. Se a gente perguntar, se a gente pudesse viajar numa máquina do tempo e voltar para a Grécia Antiga e perguntássemos por um grego, o que é a vida boa? O que é uma boa vida? A gente ia perceber que eles iam dizer que a vida tem que ser boa e bela ao mesmo tempo. Então, para um grego antigo, a ética estava colada, junta com a estética. Uma vida bela só é bela se ela é boa, e uma vida só é boa se ela é bela. Falando numa linguagem de hoje, uma pessoa que está bem, ela está bem não só do ponto de vista da sua conduta, mas também da percepção do meio que ela vive. E, portanto, uma pessoa que está bem, né, que foi cultivada num ambiente de respeito, num ambiente de desenvolvimento pleno das suas faculdades, vai também valorizar o ambiente que ela vive, né? Então, hoje parece que hoje há uma dissociação entre a estética e a ética. A gente pode dizer que é possível ser bom, apesar do ambiente que a gente vive ser muito feio. Para os gregos não era possível isso. Para os gregos não era possível, ou seja, era fundamental que a conduta positiva, a conduta excelente, estivesse também, de uma certa forma, associada a um esforço de embelezamento estético, né? Então, para os gregos, a ética e a estética elas estavam muito próximas, estavam coladas, vinham juntas. Mais ou menos, para vocês entenderem, eu vou colocar uma questão bem concreta. Uma pessoa que não tem um dente na boca, uma pessoa que não tem um dente aqui na frente, que fica visível que ela não tem um dente. A gente poderia perguntar para essa pessoa, você está bem? Você é uma boa pessoa? A pessoa vai responder que ela tem um comportamento, ela é uma pessoa honesta, ela cumpre com os deveres de cidadão, né? Agora, se a gente perguntar para ela, você tem alguma coisa que lhe falta? Tem alguma coisa que te incomoda? Provável que uma pessoa que não tem um dente na boca, ela vai se sentir, não vai se sentir esteticamente apresentável, né? Então, essa questão é fundamental porque a gente precisa tomar cuidado, porque senão a gente pode dizer que o que importa é a bondade, mesmo que essa bondade se dê numa situação de constrangimento, de humilhação social, por exemplo, né? Então a gente pode perguntar se uma pessoa muito pobre, numa situação de miserabilidade, se ela é uma pessoa boa. E se a gente concorda com isso, a gente vai estar concordando que o que importa é que ela é uma pessoa boa, independente da situação em que ela vive.
E não dá para dizer isso. E, portanto, é fundamental entender que para os gregos as condições de vida, elas eram não só condições morais, mas condições estéticas também, né? Muito bem. Então, por isso que não dá para dizer simplesmente que a ética e a moral são iguais. A moral é, muitas vezes, obedecer os costumes que estão aí. Isso é suficiente? Pergunta é suficiente ser obediente, respeitar as pessoas? Isso é muito importante, né? Tanto é que hoje se clama muito para que as pessoas respeitem os códigos de ética. Muita gente fala, precisamos ressuscitar de uma certa forma os mandamentos, os famosos 10 mandamentos. Talvez se a gente precisasse fazer uma lista, não de 10 mandamentos, mas de 20 mandamentos, 30 mandamentos, uma lista maior, mais extensa. A questão será que é essa? Será que basta obedecer um código para que as pessoas se tornem éticas? Então, a gente começa a perceber que se tornar uma pessoa ética é um processo longo, é um processo difícil. Depende do ambiente que a pessoa vive, depende das relações que ela cultivou durante a vida. Então, o desenvolvimento de uma pessoa começa no nascimento, começa desde o nascimento e vai se desenvolvendo na família, nas amizades que você tem, no ambiente escolar que você viveu, na qualidade de vida do bairro que você viveu. O teu bairro é um bairro gostoso de morar, arborizado, ou é um bairro feio, né? O teu bairro ele é bem provido de serviços, né? Então, essas coisas todas pesam na questão da formação do caráter da pessoa, né? Se a pessoa cresce com uma liberdade de observar várias opções da vida, ela vai perceber que a vida não é só de uma forma, a vida pode ter muitas formas possíveis. Fazendo uma analogia, é provável, fazendo uma analogia gastronômica, vamos pensar assim, para quem come sempre a mesma comida, ela talvez ache aquela comida razoável, boa, mas a partir do momento que você tem vários pratos para experimentar, que você conhece vários tipos de comida, você vai querer um dia comer uma comida, você vai querer um dia comer outra comida. Portanto, você vai ter uma liberdade se você conhece outras opções. A mesma coisa vale para a vida. Se você sabe que é possível ter mais árvores no seu bairro, se você sabe que outros bairros são mais arborizados, que nos outros bairros tem um transporte de qualidade, em outras cidades, outros países, você começa a perceber o seguinte: a minha vida poderia ser melhor. Então você começa a ter uma condição para avaliar e querer melhor, uma vida melhor para você, né? Então, é importante entender que o desenvolvimento ético, ele não se dá simplesmente obedecendo um código, os 10 mandamentos, né? Isso já foi no passado. Os 10 mandamentos é um código válido, mas ele tá sendo proposto numa época em que as pessoas não têm tanta liberdade de escolha. Explicando melhor, se a gente comparar, se a gente pegar um pensador franco-suíço chamado Benjamin Constant, né? Não confundir com o político brasileiro Benjamin Constant. Esse pensador franco-suíço chamado Benjamin Constant escreveu um texto clássico, que ficou clássico, que é a liberdade dos antigos comparado com a liberdade dos modernos. Por que é importante colocar essa questão aqui na questão da ética? Porque se eu vivo num ambiente em que a liberdade não é do indivíduo, a liberdade é da coletividade, eu sou livre na medida em que a comunidade é livre, que a cidade é livre. Vocês já estudaram que lá no começo do desenvolvimento, no alvorecer da filosofia, as cidades gregas eram chamadas de cidades-estados, porque cada cidade tinha uma autonomia jurídica, uma autonomia política, né? Então, viver na polis grega antiga, a liberdade não era sua individualmente, a liberdade era sua enquanto membro dessa comunidade, dessa cidade. Diferente de hoje. Hoje a liberdade a liberdade é muito mais um sentimento, ou uma sensação, ou de fato uma constituição jurídica que está focada em você, em mim, nas pessoas. Então,
A liberdade dos antigos era a liberdade da cidade, da comunidade. A liberdade dos modernos é a liberdade do indivíduo. É uma liberdade que, vamos dizer assim, é uma liberdade que nasce no contexto de um Estado que vai fazer um ordenamento jurídico onde valoriza a liberdade das pessoas, de poder ir e vir, se expressar. Na realidade, essa liberdade dos modernos coincide, de uma certa forma, com uma filosofia, com uma parte da filosofia chamada filosofia do liberalismo, né? Muito bem. Então, a questão, voltamos à nossa questão inicial da aula, é possível ser ético hoje? Né? A questão depende de um processo de onde você está vivendo, de onde você vem vivendo, quais as condições desse ambiente, né? Se o ambiente é um ambiente que favorece, por exemplo, condutas que você não concorda, fica mais difícil de você enfrentar a maioria e fazer algo que você considera correto, né? Vamos dar um exemplo concreto. Exemplo que eu costumo dar para meus alunos em sala de aula. Você vai assistir um show numa praça pública, num parque. Tem um show lá, vai ter um show, uma apresentação, e você vai a esse parque. Você está tomando, durante a apresentação do show, você está tomando um refrigerante, você comprou uma latinha de refrigerante, você está tomando um refrigerante. Você acabou de tomar um refrigerante, o que diz a tua moral, o teu costume? O que é certo para você? É pegar a latinha de refrigerante vazia e ir até o lixo e jogar a latinha no lixo. Você concorda comigo que se você olha para o gramado do parque, para a praça onde você está, onde está tendo um show, e existem centenas de latinhas jogadas pelo chão, torna-se mais difícil você pegar a tua latinha, caminhar até a lixeira e jogar a latinha na lixeira. Você vai se sentir meio otário, você vai se sentir meio bobo de seguir algo que você acredita, mas que o ambiente está dizendo para você, olha, faça como nós, jogue a latinha de refrigerante também no chão. Então, esse exemplo mostra muito bem o seguinte, ser ético depende das pessoas, mas depende também do ambiente em que ela nasce, de como ela é cultivada. As pessoas têm uma semelhança com uma planta, com uma flor. Se o cultivo é bom, a planta cresce forte. Se o cultivo é bom, as pessoas crescem fortes, né? Então a questão como que fica? Então, por esse exemplo que eu acabei de dar, da latinha de refrigerante, vocês vão me perguntar, então hoje está difícil ser ético. Porque o ambiente é um ambiente quando a gente abre a internet, começa a ler os jornais da internet, ou um jornal impresso, ou liga a televisão, a gente vê dezenas de casos que não favorecem a conduta ética, né? A gente vê, por exemplo, corrupção envolvendo políticos, a gente vê corrupção também na esfera privada, a gente vê, por exemplo, pessoas que querem se aproveitar da ingenuidade do outro ou da ignorância do outro. Então, há uma série de casos que a gente enxerga todo dia e que não favorecem essa conduta ética, né? Bom, então parece que a pergunta que eu faço no começo da aula, se é possível ser ético hoje, caminha aparentemente para um não, mas ainda é cedo para responder essa pergunta. Porque se eu respondo que não é possível ser ético hoje, provavelmente nós vamos ter que concordar, do ponto de vista lógico, argumentativo, que tudo vale. E se tudo vale, a gente chega no estado de anomia. Anomia é a ausência de regras, de leis. E não dá para viver, fica muito difícil viver sem regras e sem leis. Um exemplo do que acontece quando as regras ou as leis são suspendidas temporariamente.
Vocês já viram, por exemplo, quando estamos num cruzamento, num trânsito, com muitos veículos, muitos carros, e o semáforo desliga por algum motivo, por uma tempestade, por uma chuva? A dificuldade que é atravessar um cruzamento com o carro quando o semáforo está desligado. O que vale ali? Vale a força, vale quem pressiona mais o seu carro para passar o cruzamento. Assim seria a convivência nossa. Como seria a nossa convivência? A nossa convivência numa sociedade em que a ética não existe, né? A convivência seria muito parecida com isso. Seria tentar atravessar um semáforo desligado. Seria muito complicado. Então a questão não é só obediência à lei, porque também só obediência à lei, ela também não funciona. Vamos imaginar o seguinte: o semáforo agora não está mais quebrado. O semáforo está funcionando. Está vermelho para mim. Se o semáforo está vermelho, o que a gente aprende em termos de Código Nacional de Trânsito? A gente aprende que paramos no semáforo vermelho. Agora tem uma questão fundamental. Questão essa que eu aprendi de um texto do professor meu da filosofia da USP, professor Renato Janine Ribeiro, num texto que ele fala sobre as questões da ética. Quando eu paro no semáforo vermelho, a gente para por uma questão moral ou por uma questão ética? Explicando melhor. Se eu paro no semáforo vermelho, porque eu desconfio que tem um guarda escondido ali que vai me multar. Quando eu paro no semáforo vermelho, porque pode ter uma câmara ali, em algum lugar, que vai me multar, eu estou parando no semáforo vermelho, não porque eu acredito que parar no semáforo vermelho é uma coisa importante para mim. Eu paro no semáforo vermelho porque eu tenho medo de ser multado. Então tem uma diferença entre parar no semáforo vermelho por uma questão moral e parar no semáforo vermelho por uma questão ética. O sujeito que para no semáforo vermelho por uma questão ética, ele para ali porque ele sabe que se ele cruzar o semáforo no vermelho, ele pode causar um acidente, né? Então, ele para por conta disso. Agora, vem uma questão interessante. As pessoas de madrugada, vamos colocar essa questão. Uma pessoa passa no semáforo vermelho, é muito comum as pessoas passarem no semáforo vermelho de madrugada. Elas não esperam abrir o semáforo. Isso lembra um pouquinho o exemplo que eu dei da latinha de refrigerante. Eu vou seguir a maioria e jogar a latinha no chão, porque a maioria joga a latinha no chão, ou eu vou seguir aquilo que eu acredito e vou jogar a latinha na lixeira? A mesma coisa vale para a questão do semáforo. Quando eu atravesso no semáforo vermelho, numa condição que eu vejo que não tem perigo, eu estou avaliando que eu posso passar no semáforo vermelho, mesmo sendo uma infração ao Código Nacional de Trânsito. Eu estou avaliando o código, eu vou transgredir o código, vou atravessar no semáforo vermelho, só que tem uma diferença entre a conduta moral e a conduta ética. Se eu atravesso o semáforo vermelho e provoco uma colisão ou atropelo alguém, no campo da moral, eu vou tentar criar alguma artimanha, algum artifício para me eximir da responsabilidade. Se eu faço uma reflexão, eu sei que eu não posso atravessar o semáforo vermelho, mesmo assim eu atravesso de madrugada, porque eu avalio que não tem riscos. E eu provoco algum acidente, no campo da ética, eu avaliei o ato que eu ia fazer, fiz o ato, provoquei um acidente e sou responsável pelo acidente que eu provoquei. Então, tem uma diferença crucial entre um comportamento moral, de obediência, em que não gere em mim responsabilidade, e o comportamento ético, um desenvolvimento ético meu, em que eu vou assumir aquilo que eu avaliei que não havia perigo, mas que de fato ocasionou um dano, um erro. E, portanto, eu vou assumir as consequências dessa ação que eu fiz. Por isso que a gente não pode confundir simplesmente a ética com a moral, ainda que sejam coisas muito próximas.
Eu diria até que a ética, ela engloba a moral, porque a gente também não pode viver à revelia, à margem dos valores, dos costumes, né? A gente precisa, a gente vive numa sociedade com valores, com costumes, a gente precisa olhar para isso. Então, eu estou insistindo nessa questão porque eu acho que é fundamental essa distinção, não é uma distinção pequena. Eu estou vendo aqui que chegou uma questão, é isso? Vi que chegou uma questão, quero aproveitar e ler a questão que chegou aqui para mim é da Larissa Vieira, de Belo Horizonte. A pergunta que ela faz é: professor, tem como existir uma sociedade totalmente liberal e sem nenhuma influência do governo? Olha, essas experiências já foram tentadas em algumas escalas, né? Você me está falando aqui sem influência do governo, não sei se você está se referindo, por exemplo, a uma comunidade autogerida, uma sociedade talvez que se fala em sociedade anarquista, né? Há experiências em que a gestão da comunidade ela é feita por toda a comunidade, né? Eu posso citar para você pode localizar isso no YouTube, na internet. Tem um exemplo de uma comunidade no norte da Califórnia chamada comunidade do Rancho do Urso Negro. Então a gente pode localizar no tempo, no espaço, algumas comunidades que funcionaram sem o governo central, mas numa escala reduzida, isso é importante. Numa escala macro, como as grandes cidades que a gente vive hoje, numa sociedade de massas, não temos experiências sem um governo, né? Nós podemos dizer que nós temos sociedades com um governo mais democrático ou menos democrático, mas não sem um governo central, né? E aí a gente pode até entrar numa questão que faz parte da ética, que é discutir as noções de república e democracia. Podemos pegar um atalho por aí. Eu não sei se eu consegui, Larissa, responder essa questão a você, né? Então, assim, experiências sem nenhuma influência do governo, só em comunidades muito localizadas, cidades pequenas e comunidades afastadas das grandes cidades, né? Bem, sugiro que você veja, então, no YouTube a comunidade Cristiânia, Copenhagen, e a experiência comunal do Rancho do Urso Negro no norte da Califórnia. Quero que você dê uma olhadinha lá que você vai encontrar material a esse respeito. Já que você trouxe essa questão, eu queria falar rapidamente, voltando à minha questão originária da aula de hoje, se é possível ser ético hoje, eu insisti muito numa questão aqui. Qual a questão que eu insisti? A minha conduta ética, ela não está descolada, não é independente dos outros, né? Ou seja, se o ambiente pode favorecer ou não favorecer ser ético. Então, volto de novo à primeira resposta provisória que eu dei aqui. Pelo que vocês devem estar pensando, então, como a sociedade é uma sociedade que carece de pessoas que têm um comportamento ético, a gente tende a responder a pergunta negativamente. Não é possível ser ético hoje. Mas eu ainda vou retardar um pouquinho essa resposta mais para o final. Pegando aqui um gancho com a pergunta da Larissa Vieira, de Belo Horizonte, eu queria comentar um pouco, então, dois conceitos aqui rapidamente, que também essa reflexão me foi inspirada. De novo, volto a citar meu professor de Filosofia Política da USP, o professor Renato Janine Ribeiro, que publicou 2 livrinhos que trabalham muito bem essa questão da República e da democracia, né? Falei para vocês, no começo da nossa conversa, do conceito de liberdade para os antigos e para nós modernos, né? Então, a Constituição de uma sociedade ética, ela é uma tarefa difícil. Por quê? Porque
é difícil conciliar poder de mando com respeito às regras. Sociedade que o poder de mando ele é arbitrário, é mais difícil respeitar as regras. Numa sociedade mais arbitrária, né, onde um ou poucos mandam, as pessoas obedecem, mas obedecem por medo. E obedecer por medo é diferente de obedecer sendo livre. É o exemplo que eu dei aqui do semáforo. Uma coisa é não ultrapassar o semáforo vermelho por medo de ser multado. A outra coisa é não ultrapassar o semáforo vermelho porque eu acredito que é um valor que eu devo seguir, ou seja, eu não vou ultrapassar o semáforo vermelho. A mesma coisa na sociedade. Eu não devo roubar, não devo mentir, porque eu não faço isso por medo de ser retaliado ou ser advertido. Eu deveria não mentir, não roubar, porque é um valor que eu acredito, são valores que eu acredito. Então, a qualidade do meu comportamento depende da qualidade da sociedade que eu vivo. Uma sociedade republicana, democrática, as pessoas se sentem pertencendo a um lugar que tem um valor que é dado não só pelas benfeitorias, como transporte coletivo, hospitais, escolas de qualidade, escolas públicas gratuitas de qualidade, mas também a qualidade do ser humano, que vem basicamente da educação. Então, tem uma questão fundamental. Agora, nós vamos esperar que a sociedade brasileira, ou qualquer sociedade, seja uma sociedade de liberdade e respeito para que a gente possa ser ético? E essa é uma questão fundamental. Então, provavelmente, quando eu pego a latinha de refrigerante, olho para o chão, vejo um monte de latinhas no chão e vou até a lixeira e jogo a minha latinha, eu estou fazendo um esforço pessoal, tem um nome, isso chama-se virtude. A palavra virtude, a raiz da palavra virtude é a raiz da palavra força em latim. Então a virtude é uma força. E eu preciso de uma força para jogar latinha na lixeira. Porque o mais convidativo, o mais fácil seria jogar latinha no chão. Agora vamos ampliar essa metáfora da latinha. Se toda a sociedade joga latinha no chão, as pessoas, de modo geral, vão fazer a mesma coisa. É mais difícil eu jogar latinha até a lixeira. Portanto, eu vou ter que ter um esforço pessoal, vou ter que ir contra a maré, ir contra a maioria e fazer aquilo que eu acredito corretamente. Por isso que hoje, ser ético exige um certo grau de heroísmo. Né? Exige um grau de heroísmo, ou seja, em alguns momentos eu vou ter que ultrapassar o que a maioria faz e lutar por aquilo que eu acredito que seja verdadeiro. Essa é a questão que configura a ética. Então, vou começar a caminhar para o fechamento da minha pergunta. É possível ser ético hoje, mas não é fácil. É difícil. Eu vou ter que remar contra a correnteza. Né? A correnteza, qual que é a correnteza? É furar fila, a correnteza é colar numa prova, a correnteza é tirar dinheiro de quem não tem muita noção com dinheiro. A correnteza, por exemplo, é endeusar o dinheiro, colocar o dinheiro como um grande valor, que é o que acontece hoje. Né? E tem um problema com o dinheiro. O dinheiro não consegue medir o que é ético. Né? O dinheiro desqualifica tudo aquilo que ele não pode medir. O que o dinheiro não pode medir? O dinheiro não pode medir, por exemplo, um trabalho voluntário. Se o trabalho é voluntário, e como eu entendo o trabalho voluntário, não é um trabalho remunerado. O que faz uma pessoa fazer um trabalho não remunerado? Porque a lógica da sociedade é, se eu trabalho, eu devo receber por esse trabalho. Então, olha que interessante, por isso que talvez na nossa sociedade, diferente de outras sociedades por aí, seja tão difícil a ideia de trabalho voluntário, ou de ações gratuitas. Porque o dinheiro é um grande valor. Como o dinheiro é um grande valor, eu sou movido pelo dinheiro. Vocês percebem que, então,
mais um fator que dificulta as pessoas a serem éticas. É uma sociedade que o grande valor é o dinheiro. Né? Queria repetir a frase que eu coloquei aqui, que é uma frase que é muito importante. Vou até o quadro colocar esta frase lá. Eu acho que dá para escrever aqui, neste cantinho aqui, ó. Então, se o dinheiro desvaloriza tudo que ele não pode medir, nós sabemos hoje o peso que o dinheiro tem sobre as nossas cabeças. Né? Bom, agora, as pessoas mesmo assim, conseguem superar esse grande paradigma que é o dinheiro compra tudo, né? Pagando bem, que mal que tem, né? São esses slogans que a gente ouve por aí, né? E é muito difícil porque a gente precisa viver, a gente precisa pagar as contas, então tudo conspira para a gente se vender baratinho no mercado, né? Conspira para a gente se vender. Lógico, nós precisamos de dinheiro, nós precisamos de empregos, nós precisamos de salários, né? Precisamos viver, precisamos pagar as contas. Não se trata agora de viver de uma forma idílica, enfim, que isso não é viável. Agora, nós estamos falando de uma outra questão. Talvez não seja dar um peso tão grande assim para a questão do dinheiro. Né? Tem uma outra discussão que não cabe nessa aula de hoje, mas a gente pode já só pincelar aqui. Né? Se fala muito que as pessoas valorizam muito as coisas materiais. Essa é uma discussão para um outro momento, não cabe aqui, mas eu acho que essa dicotomia, mundo material, mundo espiritual, é uma falsa dicotomia. A gente pode depois aprofundar um pouco mais essa questão. Hoje não é viável discutir aqui isso hoje, mas eu não acredito que que sejam dois mundos separados, o mundo das coisas materiais e o mundo das coisas espirituais. Queria retomar então essa questão. Fechando a questão. É possível ser ético hoje? É difícil, mas é possível. Né? Desde que você consiga acreditar em valores que estão aí, de uma certa forma, esquecidos, mas que eram valores que faziam parte de sociedades em que a economia ainda não tinha tomado conta de tudo. Essa é a grande questão. Hoje, a economia, ela manda, né? No certo sentido, a economia hoje, ela dá o tom. E não foi sempre assim. Haviam valores republicanos, de civilidade, de cordialidade, de convivência. Né? Valores numa sociedade em que a convivência, os laços de amizade, como diriam os gregos, a filia, que a gente pode traduzir para amizade, eram valores importantes. Então, a ética é possível dentro de um outro paradigma. Qual que é esse paradigma? Que não é o paradigma do dinheiro, é o paradigma de respeito, né? De busca de uma sociedade republicana, democrática, né? Luta por justiça, luta para diminuir a desigualdade social. Essa luta me torna ético, é uma luta difícil. Então, olha que interessante. Para que seja possível a ética, é preciso que eu saia da minha acomodação e acredite que a luta é possível. E na construção, nesse processo de construção de valores, eu vou me tornando mais ético, porque eu também vou sendo questionado nos meus valores. Né? E aí queria aproveitar para fazer uma distinção entre educação
de valores, educação para os valores. O que se faz muito por aí é inculcação de valores. O que é inculcação? É alguém vir dizer para a gente o que está certo e errado. Isso não funciona. Não funciona. Isso é educação de valores. Alguém vem e passa para a gente valores. Eu estou propondo uma outra reflexão. Educação para os valores. A partir de cada um, a partir de um processo de diálogo, processo dialético e dialógico, eu vou fazer uma espécie de levantamento de quais são meus valores e se eles são sustentáveis. Porque muitas vezes alguns valores que eu tenho, eles vão entrar em conflito com os outros. E, portanto, eu vou ter que rever esses valores. Então, é importante fazer essa distinção. Educação de valores, alguém traz uma lista do que é certo e do que é errado, de uma educação para os valores onde o processo de construção dos valores ele é de dentro para fora, não de fora para dentro. Um exemplo concreto. Palestras, existe muita gente que faz palestras com o tema da ética, dizendo, olha, você não pode fazer isso, olha, você não pode usar drogas, olha, você não pode ter certas condutas. Esse tipo de, vou chamar de discurso, né, nessas palestras, não que elas sejam ruins, mas elas são pouco eficazes. São pouco eficazes. O que é mais eficaz é cada um numa arena pública, numa arena de liberdade, cada um poder expor aquilo que pensa, mesmo que aquilo que ele pense seja feio e seja de uma certa forma chocante, né? A gente não pode eliminar as pessoas que pensam diferente da gente. Isso já foi feito no passado, tem sido feito hoje ainda. Esse não é um ambiente que vai nos tornar éticos. Mesmo que alguém nos diga coisas que firam nossa sensibilidade moral, ética, política, a gente precisa ouvir essa pessoa, dialogar com essa pessoa, mesmo que seja um processo difícil. E a democracia é muito difícil, porque na democracia nós vamos escutar de tudo, nós vamos ver de tudo. Mas a democracia tem que dar espaço para essas discordâncias. Nessa arena pública em que a gente pode reavaliar o valor que eu tenho. Se esse valor é meu ou se esse valor é do outro. E os primeiros valores que entram na gente é do pai e da mãe, da família. Só que a gente vai crescendo, a gente vai revendo esses valores do pai e da mãe, a gente vai revendo também os valores que a escola passou para a gente vai revendo os valores que a sociedade inteira passa para a gente. Esse é um processo de construção de uma ética. A ética não é uma Maria vai com as outras. A ética é uma Maria que vai com as próprias pernas. A Maria que pensou, que refletiu. Essa é a Maria ética. As outras Marias é que vão seguir os outros. Né? Maria vai com as outras, daí a expressão. Então, a ética é possível, é difícil, muitas vezes é um ato de heroísmo, porque você vai ter que fazer coisas que as pessoas vão olhar de forma enviesada para você, né? O que você faria, por exemplo, um exemplo que eu posso dar aqui agora, estamos em cima da hora, mas um exemplo que eu vou dar aqui agora, que eu dou também em sala de aula. O que você faria se você visse um menino roubando uma maçã de uma banca na feira? Várias coisas são possíveis de ser feitas. A gente vai lá e diz para o feirante que o menino está roubando a sua mercadoria. A gente pode ficar quieto, já que o menino deve estar com fome, a gente acredita isso, e que, portanto, a fome do menino garantiria que ele pegasse a maçã sem pagar. Poderia também, se eu tiver dinheiro no bolso, dar para o menino e junto com ele para que ele pague a maçã. Há várias possibilidades. O que importa nesse meu raciocínio é que talvez o caminho melhor não seja o mais fácil. O mais fácil talvez seja ficar olhando. O mais difícil talvez seja
se for possível, nem sempre é possível, dizer para o menino que ele não deveria roubar a maçã, e se eu pudesse dar o dinheiro para ele poder comprar essa maçã. E que o feirante também não visse, que o feirante visse como um valor o fato de ele estar sendo pago pela mercadoria que ele está vendendo. Mais um pequeno exemplo. O que fazer com um aluno que chega para o professor e diz que ele colou na prova? O regimento escolar é muito claro. Quem cola tem que ficar com 0 na prova. Mas o ato do aluno vir conversar com o professor, em off, muitas vezes em off, em particular, dizer que ele colou na prova, o regimento diz, devemos dar 0 para ele. Ou podemos conversar com ele e encontrar uma solução para o caso. Acolher essa demanda. Estou vendo aqui que chegou mais uma questão de Ferri Eduardo, de São Paulo. E também uma questão da Emily, de Belo Horizonte. A pergunta do Ferri Eduardo, de São Paulo, é: ético é aquele responsável pelos seus atos? Guto, quando falamos em ética, podemos falar de responsabilidade? Eu já vou aproveitar e fazer a pergunta também da Emily. Antes a desigualdade do que todos na mesma miséria. Eu vou responder separadamente as duas perguntas. Ferri Eduardo, sim, a ética pressupõe a responsabilidade. Um ato ele é ético quando eu, antes de realizar a ação, eu avalio a intenção dessa ação, avalio essa intenção, se é uma boa intenção, e tenho também que avaliar as consequências do meu ato, para poder responder àquilo que eu vou fazer. Então, voltando ao meu exemplo do semáforo vermelho, se eu sou ético e atravesso no semáforo vermelho de madrugada, porque eu avalio que não há perigo, e acontece o acidente, eu tenho que responder por esse acidente. Eu não posso me eximir desse acidente, porque eu avaliei e sabia das consequências. Então, portanto, voltando à pergunta do Ferri Eduardo, o ético é responsável pelos seus atos. Não dá para separar a ética da responsabilidade, né? E a pergunta da Emily, de Belo Horizonte. A Emily coloca uma questão aqui. Antes a desigualdade do que todos na mesma miséria. Então, Emily, as pessoas não são iguais, né? As pessoas não são iguais, então, portanto, você pode argumentar de forma bastante lógica. Se as pessoas não são iguais, é natural a desigualdade na sociedade. A igualdade entre as pessoas, na realidade, é uma igualdade, é um princípio filosófico. O que diz a isonomia, que é uma palavra grega? Todos somos iguais perante a lei. É essa igualdade que os gregos se referiam. Os gregos não diziam que as pessoas eram iguais. As pessoas têm competências diferentes. E eu tenho certeza que você ficaria incomodada se um professor desse 10 para todo mundo numa prova. Porque você vai dizer o seguinte: não é justo todo mundo tirar 10. Quem não se esforçou vai ficar contente com 10. Mas as pessoas que se esforçaram não vão se sentir injustiçadas com 10. Portanto, eu concordo com você. Não se trata agora de colocar todo mundo na mesma situação, né? As pessoas são desiguais e eu acho que isso gera também a desigualdade na sociedade. Mas eu queria pensar o seguinte: será que a alternativa a essa grande desigualdade é a miséria? Porque do jeito que você me coloca aqui, Emily, parece que é o seguinte: ou existem ricos e pobres, e pelo jeito, pelo que eu entendo, é o que você está pensando aqui em termos de igualdade, ou se a gente tentar um caminho que não seja de tanta desigualdade, nós vamos cair na miséria. Eu queria que você se colocasse, né? Porque assim, eu acho que
não é 8 nem 80. Não se trata, mesmo em sociedades mais democráticas, com menos desigualdade, há desigualdade sim, mas a desigualdade é menor, não é tão brutal. Né? As oportunidades, na medida que você vai crescendo, são oportunidades mais parecidas. Você sabe muito bem que no Brasil, os pontos de partida das pessoas são muito diferentes entre o rico e o pobre, aquele que tem e aquele que não tem. Né? Então, eu só estou querendo te questionar se a alternativa à desigualdade que está aí é a miséria. Não me parece que seja essa a questão. Eu acho que entre a desigualdade brutal que está aí e a miséria, nós temos um caminho intermediário, um caminho com um pouco mais de justiça. Essa é a resposta que eu daria para você. Né? Em linhas gerais, a minha pergunta, então, eu não sei se não fui muito claro na questão da pergunta, quer dizer, da minha resposta. Fiz uma resposta longa para poder chegar aí, mas a minha resposta é categórica. É possível ser ético hoje, com certeza, mas é um grande desafio e depende muito das nossas forças e das nossas capacidades. É isso que eu tinha que dizer para vocês. Tem mais uma pergunta do André Seifert, de Guarulhos. Professor, então, hoje em dia, pode-se dizer que a grande maioria da sociedade de massa não age com ética, mas sim com imposições, e que hoje um dos grandes problemas da nossa sociedade é exatamente seguir dessa forma ainda. Eu concordo com você, numa sociedade de massas, nós somos tratados como massa. Agora, já que você tocou nesse assunto, tem um pensador francês que morreu há pouco tempo, Jean Baudrillard, tem um livrinho muito interessante chamado A Sombra das Maiorias Silenciosas, em que ele vai questionar filósofos, sociólogos, historiadores, geógrafos, enfim, os cientistas sociais que trabalham muito com o conceito de massa. Porque qual que é o senso comum a respeito da categoria massa? A massa é burra, a massa não pensa, né? A massa não sabe votar. A gente precisa tomar um pouco de cuidado com isso, porque a massa, na realidade, ela é uma nebulosa. E as categorias de análise dos sociólogos, dos filósofos, dos historiadores, não dá conta dessa nebulosa. Então, quando você coloca... De fato, eu concordo com você. Numa sociedade de massas, as pessoas têm uma moral que o Nietzsche, filósofo alemão, o Nietzsche diria que hoje a grande moral não é uma moral ética, uma moral que nos leva à ética, é uma moral do rebanho, né? É uma moral da obediência. E nesse sentido você tem razão, quer dizer, hoje está difícil a ética porque é uma moral da maioria. E a maioria, a massa, de um certo sentido, ela, apesar de ela ter algum tipo de movimentação, de resposta nas urnas, vota para um, vota para outro, eu diria que há um movimento aí que ele é imponderável, mas que a gente não pode dizer que a resposta da massa sempre é uma resposta que não tem princípios, que não tem valor nenhum. Agora, de modo geral, esse comportamento de massa dificulta aquele que quer se separar um pouquinho dessa maioria, né? E a gente chama aí, como o Nietzsche chama de moral do rebanho, moral de rebanho, né? Então, concordo com você. É preciso um processo de conhecimento, e é importante que o conhecimento se transforme em autoconhecimento, que é, na realidade, um modelo lá de trás da Grécia Antiga. Para os gregos não estavam separados, conhecer e se conhecer. E à medida que você se conhece, você fortalece a tua autoestima. E na medida que você fortalece a tua autoestima, você tem condições de ser ético. Essa é a resposta que eu daria para você. Eu queria então agora agradecer a todos que me ouviram e vou ler
aqui agradecer, né? Chegamos ao fim de mais uma aula ao vivo, agradecemos a presença de todos, esperamos que esta aula tenha ajudado a esclarecer suas dúvidas. O Centro Universitário Senac agradece sua participação. Obrigado a todos que me ouviram e até a próxima aula.